A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Nós glorificamos a Deus por mais esta oportunidade de podermos estarmos reunidos à distância, nós aqui, você aí na sua casa, e juntos nós vamos nesta noite agradecer a Deus por mais esta oportunidade de nós estarmos realizando este culto em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, esse momento, meu Deus, é um momento esperado. É o momento que nós, meu Deus, durante todo o dia, Pai, preparamos o nosso coração para estarmos junto com a Tua igreja, Senhor, que muito embora não esteja reunida, meu Deus, mas em espírito nós estamos, meu Senhor, unidos, e pela fé nós estamos todos nesta hora diante da Tua presença, Senhor. Nós queremos Te agradecer por mais esta oportunidade de podermos levantar, meu Deus, esta oração e invocar o Teu nome, Senhor, e dizer a Ti, meu Deus, a respeito da nossa necessidade, da nossa dependência da Tua presença junto de nós, meu Deus. Nós Te louvamos e nós Te glorificamos pela saúde, pela nossa família, pelo trabalho, Senhor, e por todas as coisas que o Senhor tem proporcionado, meu Deus, em nossas vidas, Pai. O sustento, meu Deus, mesmo daqueles que estão, meu Deus, afastados das suas atividades, nós Te agradecemos pelo cuidado e pelo zelo, Senhor, e Te pedimos, ó Deus, para que a Tua mão permaneça, Senhor, cobrindo nossas vidas, nos guardando e nos livrando, Senhor, de todo perigo e de todas as ciladas estabelecidas pelo inimigo, Senhor. Pai, nós queremos juntos agora Te louvar, Senhor, não com um louvor, meu Deus, de lábios, mas com um louvor do nosso coração, Senhor. Nós queremos engrandecer o Teu nome, nós queremos glorificá-lo, e nós temos motivo para isto, Senhor. E fica bem a Tua igreja Te adorando, fica bem a Tua igreja Te louvando, por causa, meu Deus, de tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, Pai. Então receba nesta hora, meu Deus, o Teu povo que se reúne, meu Deus, para poder glorificar o Teu nome. Receba o nosso louvor, receba a nossa presença diante de Ti, e fazemos isto, Senhor, debaixo do poder do nome do Teu Filho Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. O amor que suportou a cruz, precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do amor. Se no meu coração tudo Ele deu, na alegria que viu além da dor, se por minha alma amor morreu, com grande amor por mim mostrou, meu Salvador, que triunfou, me libertou.
Graças a Deus, meus irmãos, que louvor maravilhoso, o amor de Jesus e a sua graça derramada sobre os nossos corações. Nós louvamos a Deus por todas estas maravilhas. Gostaria que você agora pudesse reunir aí a sua família. Nós vamos ler a palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para mim, maravilhoso para você. Eu creio que Deus tem algo para fazer na minha vida e na sua vida nesta noite. E a palavra de Deus vai tomar todo cuidado de operar em nós de maneira gloriosa. Então prepara a tua casa, para que este momento seja um momento de reverência. Um momento em que nós vamos estar na presença dEle. Então, todo cuidado, toda ordem e todo zelo vai ser muito importante para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Abra aí a Bíblia, lá no segundo livro, no livro de Êxodo, no capítulo de número 15. E vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 22. Esse texto está escrito na palavra algo precioso a respeito de uma experiência que Israel teve com Deus. E Israel, você sabe, é para nós um exemplo, é para nós um modelo das mesmas experiências que nós também temos com o Senhor. Então, Êxodo capítulo 15, versículo 22 em diante, diz assim a palavra de Deus. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o nosso coração já está, meu Deus, cheio do Teu Espírito Santo, meu Deus. Porque esta é uma hora, Senhor, em que o derramar do Senhor sobre as nossas vidas é glorioso. Porque, Pai, a Tua palavra, ela tem algo, meu Deus, para fazer em nós, meu Pai. E isso só é possível através da presença do Teu Espírito. Então, meu Deus, que cada um que nesta hora está recebendo esta palavra, e cada um que haverá de recebê-la, onde esta palavra chegar, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa, ó Deus, trabalhar e fazer com que algo novo, algo maravilhoso, algo poderoso possa acontecer, meu Deus, a fim de que o Teu nome seja conhecido e o Teu nome seja glorificado.
fala conosco poderosamente, pois nós, meu Deus, abrimos nesta hora, Pai, o nosso coração e também colocamos diante de Ti as nossas necessidades, as nossas aflições. Colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa vida para que o Senhor possa trabalhar. Assim como o oleiro trabalha o barro, assim nesta noite nós nos colocamos diante da Tua presença. Ó Deus Todo-Poderoso, estenda as Tuas mãos do céu, cura, Senhor, e sara Teu povo, Pai, como está escrito aqui na Tua palavra, pois o Senhor é Deus que sara. Em nome de Jesus, nós assim oramos, te pedimos e já te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Gostaria que você pudesse então ficar aí agora num lugar bem confortável, para que a gente pudesse então meditar nesta palavra tão preciosa aqui aos nossos corações. Este momento para Israel foi um momento muito lindo, foi um momento desejado e um momento esperado. Foi o momento em que Israel se sentiu livre, depois de muitos anos no cativeiro, ali no Egito, cativeiro que a princípio foi até interessante para o povo de Israel, mas depois se tornou ali um tormento. Você sabe que Israel começou a clamar a Deus, começou a pedir a Deus. É assim, às vezes a pessoa vive muito bem neste mundo, mas chega uma hora que ela tem necessidade de se libertar do mundo, porque o mundo vai provocando e causando dores, problemas, aflições. Foi assim, quando Israel foi para o Egito, no tempo de José, eles foram bem recebidos e receberam o melhor da terra que existia naquele lugar. Mas depois, conforme os anos foram se passando, o Egito foi se tornando ali um martírio para o povo de Israel. Porque Israel não era do Egito e o Egito também não tinha nada a ver com Israel. Assim é com as pessoas que estão no mundo, mas que não são do mundo. Existe, a exemplo daquele tempo, os egípcios que se sentiam confortavelmente naquele lugar, mas existia Israel que não era daquele lugar e se estava totalmente desconfortável. Assim é hoje. Existem muitas pessoas que estão à vontade neste mundo porque elas são deste mundo, pertencem a este mundo e gostam deste mundo. Mas quando a pessoa ela não é deste mundo, ela não pertence a este mundo, então começa a haver algo a trabalhar na vida e no coração dessas pessoas, e elas vão se sentindo apertadas, elas vão se sentindo contrariadas, constrangidas, e é o momento de buscar a libertação, é o momento de buscar uma nova vida. E é assim, nós encontramos essa libertação e nós encontramos essa nova vida quando nós buscamos a Deus. Se você está contrariado nesse mundo, se o mundo já se tornou desagradável, se o mundo já se tornou algo pesado, então é momento de você buscar uma nova vida. E essa nova vida é possível se você tiver um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E é isto que eu tenho plena convicção que nesta noite vai acontecer na sua vida. Você vai ter um encontro com Ele e a presença do Espírito Santo vai trabalhar no seu coração. Algo novo vai acontecer, algo precioso vai acontecer. Então veja que Israel, desconfortável já naquele lugar, sentindo a opressão daquele lugar, começou então a clamar a Deus e a pedir a Deus uma libertação. E aqueles que conhecem a palavra, conhecem a história, você sabe que Deus então preparou
um libertador, preparou Moisés para que Moisés pudesse ser um instrumento nas mãos de Deus para poder libertar Israel daquela escravidão. Então, Moisés, usado por Deus, ele vai até Faraó e Deus começa a operar ali sinais. E você sabe que Faraó não queria de forma nenhuma abrir mão do povo de Israel. Assim como o inimigo de forma nenhuma vai permitir que você com facilidade saia deste mundo, se desvencilhe de uma vida já contaminada pelo pecado, envolvida com o pecado. Mas você precisa ser forte, você precisa ser determinado, porque assim como Deus usou Moisés, Deus hoje enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo vai ensinar para você o caminho do Senhor. O Espírito Santo vai te guiar para que você possa encontrar a porta certa da sua vida. Talvez todas as portas se fecharam e talvez você não esteja vendo saída, mas existe uma porta. Jesus Cristo disse: eu sou a porta, aleluia, e quem entrar por ela, então entra por ela nesta noite, porque esta porta está aberta para você, para que você possa ter um encontro com Deus. E a palavra fala que Moisés então realizou ali pelo poder de Deus muitos sinais. E você sabe a história das 10 pragas que vieram sobre o Egito e a 10ª praga que foi fundamental. E Faraó então, ele abriu mão e deu oportunidade para que Israel saísse daquele lugar e através da liderança de Moisés, então Israel foi retirado de lá. Mas você sabe que chegaram até o Mar Vermelho. E ali no Mar Vermelho foi um momento fundamental para a experiência de Israel com Deus. Não havia saída para a direita, não havia saída para a esquerda. O mar estava à frente e Faraó havia se arrependido de ter dado aquela permissão e com ferocidade vinha sobre toda a nação de Israel, com seu exército, para poder impedir e para poder levar de volta cativo o povo de Deus. Mas Deus faz ali uma grande maravilha, e o mar então se abre, o Mar Vermelho se abriu, aleluia. Aquelas águas foram fendidas pelo vento que durante a noite toda soprou. Quando amanheceu o dia, o caminho estava aberto, as águas se abriram e como que paredes de águas foram formadas, e Israel pôde passar então com os seus pés enxutos naquele lugar. As crianças, as mulheres, os homens passaram. E quando Faraó entrou com seu exército para poder perseguir a Israel, Israel estando seguro do outro lado, as águas então voltaram ao seu estado normal e todo o exército de Faraó pereceu ali, inclusive Faraó. O inimigo estava derrotado. Os seus escravizadores já não existiam mais. Assim vai ser na sua vida, como tem sido na vida de muitas pessoas que têm buscado a presença do Senhor. Porque se o Senhor te libertar, se Jesus Cristo te libertar, verdadeiramente você será livre. Não é uma liberdade parcial que a palavra nos promete. Não é uma liberdade temporária que a palavra nos promete. A palavra nos garante uma liberdade plena, uma liberdade total. Sereis livre por completo, sereis livres para sempre, diz a palavra do Senhor. E é justamente nesse momento da experiência daquele que se aproxima de Deus, que acontece às vezes ali um fato que impede o agir do Espírito Santo
e do cumprimento da palavra do Senhor. Veja que eles passaram pelo mar e o inimigo estava derrotado, e do outro lado, o texto um pouco anterior de onde nós fizemos a leitura, você vai encontrar Moisés glorificando a Deus, você vai encontrar Miriam dançando e cantando, glorificando o Senhor, e todo o povo alegre com aquilo que Deus fez. Deus libertou Israel. Deus está te libertando nesta noite. Deus está te alcançando nesta noite. A exemplo de Faraó, Deus está destruindo esse inimigo que tem se levantado e escravizado a sua vida em todo tipo de tormento, em todo tipo de problema. Deus nesta hora quebra as algemas. Jesus Cristo, o poderoso de Israel, te liberta nesta hora. Ele te põe a salvo nesta hora. Ele te põe seguro nesta hora. E diz a palavra que eles então cantavam, eles celebravam, eles estavam livres, finalmente livres. Depois de 400 anos, veja quantas gerações têm sido escravizadas na sua história. E de repente, você talvez estivesse pensando que não seria para você essa oportunidade, que poderia ser para qualquer outra pessoa, mas a sua vida estava marcada com fracasso, sua vida estava marcada com a destruição. Mas hoje Ele te alcança. Mas hoje esta palavra entra na sua casa. Esta palavra chega no seu lar para poder te libertar dos grilhões, te libertar das maldições e fazer com que o poder de Deus garanta nesta hora, aí aonde você está, a vida, a paz, a alegria e a justiça. Seja o nome de Jesus, assim como Moisés glorificou, assim como Miriam cantou e dançou na presença de Deus. Celebre o Senhor nesta hora, aonde você está, porque pela fé Ele está te alcançando agora, está te libertando agora. Aleluias! Então veja que Israel estava não parcialmente livre, e nem também temporariamente livre. Israel estava livre. Fecha os teus olhos, respira bem fundo e diga: eu estou livre. O Senhor Jesus me libertou. Aleluia! Glorifique a Ele, exalte a Ele, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas o que eu quero dizer para você, que este é um ponto muito importante na vida de Israel, como também é um ponto importante nas nossas vidas. Porque veja que a vontade de Deus é de libertar você totalmente e libertar você eternamente. Mas acontece que algumas pessoas acabam não permitindo esse agir de Deus, acabam não permitindo a obra do Espírito Santo, e elas às vezes estando longe às vezes do Egito, às vezes a pessoa já não está mais no mundo, mas ela ainda está escravizada pelos costumes do mundo, pelos ensinamentos do mundo e pelas práticas do mundo. Por isso que a palavra de Deus, ela fala que quando nós passamos a viver com Deus, nós nos convertemos. Converter significa mudar a direção. Então você precisa mudar a direção da sua vida. Talvez você tenha experimentado muitas coisas maravilhosas da palavra, mas talvez você ainda tenha dependência de muitas coisas que faz parte do mundo. Israel estava livre. Israel estava do outro lado. Você precisa estar livre. Você precisa estar do outro lado. Não pode mais haver comunicação entre você
e o mundo. Agora Deus tem um plano na sua vida. Agora Deus quer fazer uma obra na sua vida. Você não pode mais estar debaixo do poder do Egito. Você não pode mais viver os costumes do Egito. Deus tem uma nova história. Deus tem um novo tempo. Deus tem um novo plano para a sua vida. É um plano de vida. E vida em abundância. Aleluias. Israel, então, estava vivendo justamente esse momento. Então, você precisa fazer uma reflexão. Você precisa fazer aí um momento em que você leve o seu pensamento agora às coisas de Deus e verifique se de repente você ainda não está preso a dependências, a coisas, se você ainda não é dependente de pessoas, porque o que Deus quer é que você seja somente dependente dEle. Deus não quer que você dependa de nada e nem de ninguém. Eu sou o Senhor, está escrito na palavra. Eu sou o seu Deus, está escrito na palavra. Eu sou Deus zeloso. Deus quer zelar da sua vida. Deus quer cuidar de você. Não é precioso isso? Saber que nós temos um Deus que está preocupado com os detalhes da nossa vida. Pois é, Israel agora não tinha mais para onde ir. Israel agora estava nas mãos de Deus. E Israel precisava aprender a viver agora uma história com Deus. Então veja que o texto que nós lemos começa dizendo algo muito importante. Começa dizendo algo assim, ó: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho. Veja que não foi uma partida normal. Não foi uma iniciativa natural. Não. A impressão que eu tenho aqui, quando a Bíblia fala, fez Moisés, a impressão que eu tenho é que foi necessário Moisés intervir, porque parece que o povo queria ficar por ali, porque por ali existia o sinal de um grande milagre, por ali existia o sinal da presença de Deus. Deus havia se manifestado ali, e a presença de Deus estava ali, mas era necessário que Israel percebesse que Deus não está somente em um lugar. Não, o nosso Deus não está na parede. O nosso Deus não está no nosso pescoço. O nosso Deus está em todo lugar. Aleluia! Aonde nós estivermos, Deus estará conosco. Glórias ao Senhor. Aleluia! Então veja que Israel parece que tinha o desejo de permanecer ali, perto do lugar do milagre e também perto do Egito. O Egito ainda mexia com Israel. Às vezes as pessoas estão no Senhor, mas elas ainda estão muito próximas do mundo. Se você quiser ver a obra de Deus de fato acontecer na sua vida, você tem que se afastar do mundo. Você tem que deixar o mundo. Você tem que colocar entre você e o mundo um mar, não um caminho, não um acesso, né? Não pode existir acesso. Às vezes a pessoa está servindo a Deus, mas ela vai dar um passeio no mundo. Ela vai dar uma volta no mundo. Ela sente saudade do mundo. Pois é, você precisa interromper esse caminho. Você precisa criar impedimentos. Você precisa explodir todo tipo de possibilidade de você se aproximar novamente do mundo. Você agora precisa começar a caminhar para se aproximar ainda mais de Deus. E quando nós olhamos para esse texto, então a Bíblia fala que Moisés teve essa iniciativa de fazer o povo caminhar, porque agora
povo estava livre. E a Bíblia fala que Moisés então leva o povo para o deserto de Sur. Esse deserto foi um lugar muito importante para Israel. Deserto de Sur, essa palavra Sur, ela significa muro, ela significa muralha. Aquele deserto era como uma muralha. Era um lugar muito difícil de ser vencido, por causa de ser um deserto com montes e também um deserto de muita dificuldade. E as pessoas tinham aquele lugar como um grande desafio de sobrevivência. E era isso que Israel ia experimentar. E a Bíblia fala como de fato, durante 3 dias, eles andaram por aquele deserto. E a Bíblia fala que durante esses 3 dias, foram dias muito difíceis para Israel. Vencer aquela muralha, vencer aquelas dificuldades, foi muito difícil. Até porque Israel estava acostumado com a vida lá no Egito. A vida de facilidade. Tudo estava pronto, tudo estava no lugar. Eles não eram livres, eles tinham uma dependência. E a dependência deles era suprida pela ciência do Egito, pela tecnologia que existia naquela época no Egito, pela política do Egito, mas eles agora estavam livres, e livres num deserto. E a palavra de Deus mostra que não existia nada pronto. Eles acordavam cedo e estavam no deserto. O que existe no deserto? Nada. Então, não existia nada em que eles pudessem colocar a sua vida e nada que eles pudessem ter o consolo de poder receber pronto. Ser livre significa isso. Significa começar uma história. Significa começar um tempo novo, onde você vai ter que realizar, onde você vai ter que construir, onde você vai ter que fazer. Aquele que senta na mesa e pega o prato pronto, é uma pessoa que depende de quem faz o prato. Aquele que chega em casa e vive confortavelmente no convívio do lar, depende daquele que sustenta a casa. Aquele que vive nesse mundo, que não trabalha, depende daqueles que trabalham. Então veja que estas pessoas não são livres, elas são pessoas que dependem de outras pessoas, dependem de coisas que foram compradas, que foram adquiridas pelo trabalho de outras pessoas. Quando nós somos livres, então nós não dependemos mais da história e da vida das pessoas. Nós dependemos do nosso próprio empenho, do nosso próprio esforço. E era isso que Deus queria ensinar para Israel. Que Israel agora estava livre, mas por outro lado, ia depender do seu empenho, do seu esforço. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós agora somos livres. Nós não podemos mais escravizar as nossas vidas nas coisas ou nas pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos agora enfrentar o nosso deserto de Sur. E nós precisamos aprender a viver na total, não parcial, mas na total dependência do Senhor. E Israel não estava preparado para isso, porque muito embora fosse escravo, mas eles tinham comida no Egito, eles tinham lugar para morar no Egito, mas agora eles iriam depender de Deus, porque não existia comida pronta no deserto, não existia lugar para habitar no deserto, e estas experiências foram desgastando um pouco Israel.
E a Bíblia fala que esses desconfortos, essas necessidades que Israel foi tendo no deserto, essas dificuldades de ter que realizar, de ter que fazer, de ter que procurar e de ter que encontrar, foi criando muitos problemas para o povo de Israel. E diante desses problemas, como eles ainda não tinham experiência com Deus, eles começaram então a sentir a dor da necessidade. Eles começaram a sentir o peso da responsabilidade. E isso os levou a sentir certas coisas que são contrárias à vontade de Deus. Eles começaram então a sentir o desejo de voltar para o Egito. Eles voltaram a desejar as facilidades do Egito. E eles então começaram a reclamar. Diz a Bíblia que eles começaram a murmurar por causa daquelas necessidades, por causa daquelas dificuldades. E eles murmuraram contra Moisés e contra o plano de Deus estabelecido através da vida de Moisés. E são muitas pessoas que não têm entendido este plano de Deus. É necessário que a gente passe por esse deserto. É necessário que a gente aprenda logo nos nossos primeiros passos com o Senhor a depender do Senhor. E ao invés de você murmurar, ao invés de você reclamar. Tem gente que, por exemplo, antes da pandemia, reclamava do estilo de vida que levava. Alguns reclamavam de ter que trabalhar. Eu nunca vi o Brasil fazendo passeata dizendo: queremos trabalhar, queremos trabalhar. Eu já vi brasileiro querer carnaval, eu já vi brasileiro querer churrasco, agora querer trabalhar. Então veja, quando se tinha liberdade, as pessoas queriam feriado, as pessoas queriam ficar em casa, elas não estavam bem, não é isso? Quando se podia vir à igreja, muitos não vinham. Mas agora a gente encontra muitas pessoas dizendo: ah, que saudade, que vontade de estar na igreja todo dia, não é isso? Então existe um desconforto na vida das pessoas. As pessoas não são livres, elas são dependentes e elas são mal-humoradas, elas murmuram, elas reclamam de tudo. Se chove, reclama. Se faz frio, reclama. Se tem uma comida na mesa, reclama. Se falta alguma coisa, reclama. Então, há uma tendência de nós reclamarmos. E aconteceu isto com Israel. O mundo reclamar, a Bíblia fala, isso faz parte da vida dos gentios. Mas agora, você é um servo de Deus. Agora, você é uma serva de Deus. Você precisa aprender a andar na presença de Deus. Os servos de Deus não reclamam. Os servos de Deus não murmuram, porque os servos de Deus sabem que Deus tem o melhor deste mundo para cada um de nós. Aleluia. Aliás, este é o dia que o Senhor fez para nós. Aleluia. Este é o momento que o Senhor fez para nós. E em todas as coisas nós glorificamos ao Senhor. Em todas as coisas nós nos exaltamos ao Senhor. Então veja que era isso que Deus queria ensinar para Israel naquele deserto, naquela muralha, naquela dificuldade. Mas eles não sabiam. Talvez você também não soubesse que você poderia fazer uma outra coisa ao invés de reclamar. Talvez você não soubesse. Porque algumas pessoas pensam assim: o meu direito, qual é o meu direito? Só reclamar. O meu direito, qual que é o meu direito? Só murmurar. Porque o que eu vou fazer? Pois é assim que Israel pensava. E a Bíblia fala então que Israel estava esperando algo daquele lugar, esperando algo do deserto. As pessoas ficam esperando algo neste mundo, esperando algo acontecer, esperando algo se manifestar, esperando aquela porta abrir.
e se aquela porta não se abre, ela reclama. Fica esperando alguém fazer, fica esperando alguém perguntar, fica esperando alguém ver. E se alguém não faz nada disso, é porque a pessoa é mal amada, é porque a pessoa não é querida. Então, as pessoas ficam esperando o mundo oferecer. É necessário que você compreenda que Deus nos deu autoridade sobre toda esta terra, para que nós pudéssemos dominar, para que nós pudéssemos realizar, para que nós pudéssemos fazer. E é isto que Deus está querendo te ensinar. Ensinar você a ter autoridade, não viver debaixo de uma escravidão e muito menos de necessidade. Então veja que Israel ficava esperando algo, como muitas pessoas estão esperando algo. Estão esperando ser lembradas, estão esperando uma oportunidade. Então a Bíblia fala que aquilo que eles esperavam, eles encontraram. Caminharam, e aquilo que eles esperavam, não do jeito que eles queriam, mas de repente eles viram água, e eles, por um momento, eles acreditaram, esse deserto pode nos oferecer água. As pessoas às vezes acreditam nisso, que esse mundo pode oferecer paz, que esse mundo pode oferecer segurança, que esse mundo pode oferecer vida. Então, quando eles se aproximaram daquelas águas que o deserto estava ofertando para eles, de graça, as águas estavam lá, e eles então se aproximaram com alegria. Mas quando eles foram beber daquela água que o deserto oferecia, aquela água era água, mas era uma água amarga. Às vezes o mundo te oferece uma oportunidade, mas uma oportunidade amarga. Às vezes o mundo te oferece mais uma chance, mas uma chance amarga. O que o mundo te oferece é amargo. Foi isso que o deserto ofereceu para eles. Então, quando eles experimentaram, o casamento deles estava amargo, os relacionamentos deles estavam amargos, a saúde deles estava amarga, tudo estava amargo. E talvez seja essa a sua experiência. Talvez o mundo tenha te dado tudo, tenha te dado riqueza, mas a sua riqueza é amarga. Talvez o mundo tenha te dado vida, mas a sua vida está amarga. Talvez o mundo te deu todas as possibilidades, mas tudo está amargo. Aleluias, glórias a Deus, porque eu tenho algo para te dizer nesta noite. Porque eles, diante daquela situação, eles procuraram Moisés, e eles disseram para Moisés: Moisés, nós não temos nada, porque o deserto não pode nos oferecer nada, e o que nos oferece é amargo. Que tal você reconhecer que o mundo não tem nada de bom para você? Que tal você reconhecer que aquilo que o mundo te oferece não presta, está contaminado, está amargo? Moisés, servo de Deus, e é em Moisés que nós devemos olhar, o testemunho de Moisés que nós devemos então buscar, porque a Bíblia fala que Moisés não reclamou. Moisés andava com eles, Moisés tinha as mesmas aflições dele, Moisés estava com a mesma sede dele, mas Moisés era servo de Deus. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, aleluia. Então a Bíblia fala que Moisés, ao invés de reclamar, Moisés, ao invés de murmurar, Moisés fez a coisa certa. Moisés clamou ao Senhor, aleluia. Que tal
tal você levantar uma oração? Que tal você levantar um clamor? Que tal, ao invés de você se entristecer? Que tal, ao invés de você se aborrecer? Que tal, ao invés de você ser embrutecido, às vezes estúpido, às vezes mal-humorado, que tal você experimentar o caminho da oração? Que tal, ao invés de você sofrer por causa da sua realidade, que tal você acreditar no poder da palavra de Deus que está falando para você nesta noite, que você pode, através de uma oração, transformar a maldição em grande bênção? Aleluia! E a Bíblia fala que Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor então ofertou aquilo que o deserto não podia ofertar, aquilo que o mundo não podia ofertar. O Senhor disse para Moisés: Moisés, está vendo aquela árvore? Em algumas outras traduções, Moisés, está vendo aquele lenho seco? Pega aquele lenho seco e coloca nestas águas amargas. Mas esta água não serve para nada. Mas o que eu tenho não serve para nada. As coisas que eu tenho não servem para nada. A minha família não serve para nada. O meu marido não serve para nada. A minha esposa não serve para nada. O meu trabalho não serve para nada. Escuta a palavra de Deus. Deus disse para Moisés: pega aquele lenho seco, e aquele lenho seco coloca nas águas. Moisés obedeceu a Deus, e a Bíblia fala que aquelas águas, sim, a sua esposa, seu marido, seus filhos, a sua vida vai se tornar doce. Aleluia! Glórias ao Deus Todo-Poderoso. Quando Moisés colocou aquele lenho seco, colocou aquele lenho seco nas águas, a Bíblia fala que aquelas águas se tornaram doces. Deus ofertou o que o deserto não podia ofertar. Assim como hoje diz a palavra do Senhor, que o nosso Deus ofertou o seu Filho, para que o seu Filho, Jesus Cristo, pudesse transformar as nossas vidas. Pois Deus enviou o seu Filho a este mundo, para que todo aquele que nele creia, não pereça, não viva em amargura, mas receba a vida eterna. Aleluia! Levante tuas mãos para o céu e diga: eu recebo a oferta de Deus na minha vida. Eu recebo Jesus Cristo, Senhor, na minha vida. Glória a Deus. Abra teus olhos agora. Não só os teus olhos físicos, mas abra os teus olhos espirituais. E recebe esta palavra de Deus na sua vida, que pode te libertar, que pode transformar não só você, mas todas as pessoas que estão ao seu redor, todas as pessoas que estão ao seu lado. Veja aqui: mas pastor, como que nós podemos saber que esse lenho seco aí é o exemplo de Jesus Cristo? Porque a própria palavra nos ensina. Se você abrir aí a palavra de Deus em Lucas, no capítulo de número 23, Lucas capítulo número 23, o versículo de número 28, o próprio Jesus diz assim: porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias
dirão aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Porque, presta atenção nisso, porque se ao lenho verde fizeram isto, que será ao lenho seco? Ele se referia a ele, o lenho. Então veja que a tipologia está perfeitamente correta. Quando Moisés colocou aquele lenho nas águas, é a tipologia de você colocar Jesus na sua vida. Glória a Deus. E quando você coloca Jesus na sua vida, então a sua vida que era amarga, a sua vida que não prestava, a sua vida que estava acabada, ela se transforma. Assim como Ele transformou a água em vinho, Ele também transforma as suas águas amargas em doces. Aleluia. Eu sinto a presença dEle aqui, e sei que você sente a presença dEle aí na sua vida agora, pois Ele está transformando todas as suas dores, Ele está transformando toda a sua vida agora. E veja que quando Moisés então obedece a palavra de Deus, Israel vê novamente a maravilha do Senhor se manifestar. O mesmo Deus que abre as águas do Mar Vermelho é o mesmo Deus que torna doce as águas amargas. Aleluia. É o mesmo Deus. Então veja que eles estavam ali vendo o agir de Deus, o operar de Deus, e aprendendo que para que adianta reclamar? Para que adianta murmurar? Reclama e murmura quem não tem um Deus tão poderoso como nós temos. Se você crê que o seu Deus é o Criador do céu, se o seu Deus é o Criador da terra, se você crê que a sua vida está nas mãos de Jesus Cristo, então faça uma oração. Faça uma oração. E a oração da fé transformará a sua vida. Aleluia. Pode muito a oração de um justo. Glórias a Deus. Então veja que Moisés ensina Israel, assim como nesta noite o Espírito Santo está aqui nos ensinando a orar, a buscar a Deus. E quando eles viram então a oferta de Deus para eles, não fique esperando nada desse mundo, não fique esperando nada de ninguém. As pessoas às vezes elas ficam tão aborrecidas, tão decepcionadas. Se você esperar de Deus, nunca você se decepcionará, você nunca ficará sozinho. Espere em Deus, aleluia, e Ele abençoará a sua vida. Diz a palavra do Senhor lá no texto original que nós fizemos uso no começo da mensagem, lá em Êxodo 15, no versículo de número 22 em diante. Depois que as águas se tornaram doces, então o Senhor disse assim, e disse o Senhor, versículo de número 26, se ouvires atentamente a voz do Senhor. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Está ouvindo a voz do Senhor? Se você então prestar atenção na voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, repita comigo, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Aleluia, glórias a Deus. Das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Deus que te sara. Recebe, aleluia, recebe a bênção de Deus na sua vida, recebe a bênção de Deus na sua casa. Aí versículo 27 fala assim, então chegaram a Elim. Não era o deserto de Sur que Deus tinha preparado para Israel, assim como também não era
as águas amargas que o deserto pode ofertar, que Deus tinha preparado para Israel. O que Deus tinha preparado para Israel era Elim. O ponto de partida foi o Mar Vermelho, e o ponto de chegada era Elim. E o que diz aí o versículo de número 27? Então chegaram a Elim, aonde Deus havia preparado, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. É isso que Deus tem preparado para mim, e é isto que Deus tem preparado para você. Os que buscarem no mundo vão receber a amargura do mundo, mas os que buscarem em Deus vão receber a fartura de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus possa alcançar a sua vida, seja qual for a sua amargura, seja qual for a sua reclamação, seja qual for a sua murmuração, deixe isso de lado, venha comigo agora, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, seja glorificado o teu nome e exaltado o teu Filho Jesus Cristo entre nós. O meu coração está cheio de alegria nesta hora, porque a tua palavra trouxe alegria ao meu coração. O meu coração está transbordando nesta hora, porque a tua palavra, meu Deus, trouxe esta unção que foi derramada do céu, e o Espírito Santo, meu Deus, está sobre nossas vidas, nos enchendo, nos fortalecendo e nos abençoando. E eu quero, meu Deus, nesta hora te pedir para que o Senhor possa tocar a vida de cada um dos teus filhos que estão, meu Deus, afastados aqui da tua casa, afastados aqui da comunhão, meu Deus, da tua igreja, e que estão, meu Deus, em casa. Na verdade, para nós isto não é nem mais um afastamento, mas isso tem sido um isolamento, Senhor. E nós temos, meu Deus, o Senhor sabe disso, nós temos saudade de estarmos aqui, Senhor, juntos te glorificando, juntos te exaltando, sentindo aqui, meu Deus, o poder e a presença do teu Espírito Santo. E eu quero te pedir nesta hora, para aquele que se sente, meu Deus, de alguma maneira, meu Senhor, atribulado, de alguma maneira carente, de alguma maneira, meu Deus, isolado, de alguma maneira aflito ou necessitado, que o Senhor, meu Deus, possa agora transformar todas as amarguras, Senhor. Quem sabe, meu Deus, esse isolamento tem provocado aí algum distanciamento entre aqueles que estão em casa, Senhor, o marido e a mulher, os pais e os filhos, talvez um desgaste nos relacionamentos, talvez, meu Deus, a necessidade de alguma das coisas que são preeminentes para a vida, Senhor. Mas eu te peço, ó Deus, para que nenhum dos teus servos venham, ó Deus, experimentar o caminho da murmuração e nem o caminho da reclamação, e que nenhum dos teus servos, meu Deus, se coloque debaixo, meu Deus, da expectativa de um mover, quem sabe do governo, ou quem sabe do vizinho, ou quem sabe de um parente, meu Deus. Mas que os teus servos possam crer na tua palavra, que os teus servos, Senhor, também não se submetam a ficar, meu Deus, fazendo uso de uma água amarga, Senhor, para a sobrevivência, meu Pai, mas que eles creiam na tua palavra, e que eles possam, a exemplo de Moisés, meu Deus, se colocar diante de ti em oração, e colocando diante do Senhor todas as suas necessidades, todas as suas carências, todas as suas aflições, crendo que o Senhor é poderoso para dar infinitamente mais, Senhor, infinitamente mais do que aquilo que precisamos, do que aquilo que pensamos, ou do que aquilo, meu Deus,
que nós temos, meu Senhor, algum tipo de carência. Oh, meu Deus, seja Deus do teu povo, seja protetor do teu povo, e afasta as enfermidades, afasta as doenças, meu Deus, e mostra, ó Pai, que há um Deus em nossa vida, meu Pai. Em nome de Jesus, conserva como estamos com saúde, porque é esse testemunho que temos recebido. A tua igreja está, meu Deus, com saúde, os teus servos estão com saúde, e nós sabemos que é por causa do sangue de Jesus Cristo que repousa sobre as nossas vidas, Senhor. Então, meu Deus, que nesta hora, aquele, meu Deus, que se sente fragilizado, aquele que se sente, meu Deus, amargurado, aquele que se sente prejudicado por uma vida distante de Ti, eu te peço, meu Deus, para que nesta hora o Senhor possa, meu Pai, receber a vida do cansado, do aflito e do desanimado, e transformar, Senhor, toda essa dor, transformar todas essas lágrimas, transformar todos esses sofrimentos, meu Deus. Entra nesta casa, entra nesta vida, entra, meu Deus, neste homem, nesta mulher, nesse moço, nessa moça. Entra, meu Deus, na vida das crianças, e faça que onde houver trevas, que se resplandeça a luz, que Jesus Cristo possa ser colocado sobre estas águas, e estas águas que estavam amargas, que elas possam se transformar em águas puras, em águas doces, meu Deus, porque esta é a tua oferta. Que os teus servos, que a tua igreja não corra atrás das ofertas que o mundo oferece nesta hora, mas que eles sejam receptíveis, que eles tenham a fé, meu Deus, de estarem preparados para receber a oferta vinda do céu. O Senhor ofertou aquele lenho para Israel, assim como o Senhor ofertou o teu Filho Jesus Cristo. Aleluia, pois nós o recebemos, e eu creio que nesta hora tem aquele que recebe. Aleluia. Se você deseja receber a oferta de Deus para a sua vida, a oferta de Deus não é um dinheiro, a oferta de Deus não é uma cesta básica, a oferta de Deus não é uma palavra bonita, a oferta de Deus é o seu Filho Jesus Cristo, para transformar a sua vida. Se você aceita receber a oferta de Deus, levanta tuas mãos para o céu e diga: eu recebo a tua oferta, meu Deus, eu recebo o teu Filho Jesus Cristo na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Que maravilha, que noite maravilhosa, que noite poderosa. Glória a Deus. O Senhor transformará todas as coisas e te fará mais do que vencedor. Aleluia. Fecha os teus olhos, levante tuas mãos. Senhor, guarda teu povo, guarda a tua igreja, que seja uma semana gloriosa, uma semana de muita intimidade contigo, uma semana de muita oração. Aqueles que estiverem no deserto, que estejam em comunhão contigo, e aqueles que estiverem, meu Deus, na abundância, que também possa fazê-lo na tua presença. Que a graça do teu Filho Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, e as doces e meigas consolações do Espírito Santo, seja agora e para todos sempre com toda a tua igreja, e aquele que crê e recebe, diga comigo: amém. Deus te abençoe, ótima semana. Acompanhe as mensagens durante a semana, para que você possa continuar sendo abençoado. Fique em paz, fique em casa, Deus abençoe.